Fala você, tudo bem? Comigo tudo em paz. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este que é o terceiro episódio, o terceiro capítulo, a terceira mensagem de uma série de 4 que eu estou conversando aqui na comunidade presbiteriana da Barra da Tijuca. Meu nome, eu sou Eduardo, um dos pastores aqui desta nossa querida CPBT, e a gente está examinando, olhando, paramos o olhar sobre um abraço. Por isso que o título da nossa série chama-se, ou a série tem por título, Aquele Abraço. É o abraço que Maria Madalena, que eu já disse e repito, estava bombando antes do Netflix, dá em Jesus. Na cena ali do Jesus ressurreto, da ressurreição, no jardim, Maria o abraça, e a gente está olhando os múltiplos significados que esse abraço tem. No primeiro domingo, no primeiro capítulo, eu falei que o abraço de Maria significava as estações que a gente tem na vida. No segundo capítulo, no domingo passado, na segunda mensagem, eu falei que o abraço de Maria nos ajudava a gente a abraçar a nossa própria vulnerabilidade. Hoje, terceiro capítulo, terceiro domingo de abril, eu te convido a perceber como o abraço de Maria chama-se Nomes. Vem comigo. Dia desses me deu muita saudade de uma experiência, um programa, um dia que a gente viveu aqui na nossa igreja. Nós nem estávamos localizados no endereço que estamos hoje. Se você tem algum contato com a gente, se não, a nossa igreja se reuniu durante um tempo significativo numa casa azul aqui, que ficava ali bem perto da praia. Era uma casa muito aconchegante, muito gostosa, tal qual a que a gente tem hoje. E eu me lembro de que era um sábado e a gente juntou todos os casais, né, da igreja, pelo menos os casais que puderam participar. E foi um sábado magistral, tanto que eu lembro dele até hoje. Naquele dia, a gente fez uma coisa muito legal, das muitas que a gente viveu. Eu nem sei se casais e as pessoas que estão me ouvindo, ao eu relatar o que vou relatar, se você se lembra, se você esteve lá. Mas a gente fez uma dinâmica de grupo, que era o seguinte: a gente arrumou o salão assim em círculo e a gente botou um balde no meio, né? E a gente convidou as pessoas a terem um momento de profunda transparência, que era o seguinte: pelo que você chuta o balde, né? Pelo que você chuta o balde? E aí uma pessoa levantava e chutava o balde, expressava ali no grupo sua frustração, sua raiva com alguma coisa. Então, assim, chutar o balde é aquela coisa assim, chega, tô cansada disso. E tinha uma pessoa muito, muito, muito brincalhona, muito especial. Evidentemente eu não vou falar o nome dela, porque eu não a consultei, mas uma pessoa muito, 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 muito especial. E ele contou uma coisa que ficou muito gravada na memória do meu coração. Depois desse momento de vamos chutar o balde, eu me lembro da razão pela qual ele disse vou chutar o balde. Depois desse momento a gente teve um outro momento e ele contou uma coisa que assim, foi engraçadíssima. Eu não gosto de dizer assim, isso é engraçado porque te obriga a rir, né? Foi muito engraçado para mim. Ele disse o seguinte: eu vou dar o nome fictício de Paulo, tá? Suponha que ele se chame Paulo. Ele dizia o seguinte: quando eu era pequeno, lá na rua, eu e os moleques, a gente jogava futebol. Então, a minha mãe deixava eu jogar o futebol, só que o futebol acontecia na rua, debaixo da varanda dele, né? Praticamente ali debaixo da varanda. E ele dizia o seguinte, que quando ela dizia assim, lá pelas 11 da manhã, ele descia para jogar futebol. E aí ela dizia assim, olha, mas por favor, ao meio-dia sobe que a comida vai estar na mesa. Eu acho que todos e todas nós que já tivemos essa experiência na infância, acho que nem todos nem todas, mas assim, boa parte de nós já teve essa experiência, né? E aí ele dizia
que descia, jogava o futebol ali e a partida estava muito envolvente. E a mãe dele, quando dava 10 para meio-dia, vou usar o nome fictício, dizia para ele assim, Paulo, só falava Paulo. E aí ele não subia. Dava meio-dia, ela mudava o tom. Falava Paulo, e aí dava 12:15, ele dizia que ela dizia o segundo nome dele, tipo, Paulo Lima, e aí, meio-dia e 30, quando ela já não aguentava mais, ela chegava na varanda e dizia o nome dele todo, supostamente, tá? Paulo Lima de Castro. Pô, eu inventei um nome fictício, vai ver que tem um Paulo Lima de Castro me ouvindo, mas é fictício. E ela dizia, Paulo Lima de Castro. E ele dizia que quando ela chegava a dizer o nome dele todo, quando ela chegava a trazer aquele tom, ele sabia que ia enfrentar graves problemas dentro de casa. Você já notou como o tom de voz, quando a gente diz o nome de alguém, determina o nosso sentimento? Se você convive com uma pessoa durante muito tempo, eu não sei como é que você chama essa pessoa, ursinho, amor, sei lá o quê, mas você já reparou que quando a gente briga, a gente não chama a pessoa com quem a gente convive pelo adjetivo afetuoso, a gente a chama pelo nome. E a gente coloca um tom de voz, e nesse tom de voz a gente carrega o sentimento que a gente tem naquele momento. Você já notou que a maneira como a gente diz o nome do outro pode despertar no outro carinho, raiva, tristeza? O tom de voz e a maneira como a gente fala o nome diz tudo. Vem agora comigo para a cena que a gente está olhando para ela nestes domingos. Jesus morre, Maria Madalena, primeiro dia da semana vai, olha, o sepulcro está vazio, ela começa a conversar com 2 anjos, e Jesus aparece, e ela não reconhecia, a conversa com os 2 anjos, se faz seguir da conversa com Jesus. E o texto de João capítulo 20 nos informa que ela estava conversando com Jesus, mas ela não o reconheceu. Isso me intriga profundamente. E também me intriga profundamente uma coisa que, assim, eu leio o texto e eu digo, mas Jesus, você que é a encarnação da gentileza, você que é a tradução humana, uma das traduções humanas mais belas da ternura, num determinado momento de angústia de Maria, ela começa a conversar com ele e Jesus chega para ela e diz assim, mulher. Jesus não a chama pelo nome. Esse negócio me bate assim, ruim, dentro de mim, nessa narrativa. E aí, ela começa a conversar com ele e não o reconhece. Mas não é enigmático isso? Maria Madalena deve ter convivido por baixo, 1 ano com Jesus, por baixo. E convivido de perto. E ela devia conhecer o seu tom de voz. Ela devia saber a cor das suas roupas. Maria Madalena deveria, inclusive, estar familiarizada com um ou outro gesto de Jesus. Do tipo, observa aqui, eu estou falando com você, eu levanto a minha mão, eu coloco no óculos. E os nossos maneirismos, né? Esses gestos irrefletidos que a gente vai repetindo. E Maria devia ver isso. Quem sabe Jesus, ao falar um pouco mais alto, passava a mão no cabelo, se é que ele tinha cabelo, se é que ele não era careca como eu. E Maria Madalena devia saber quem ele era, olhando-o fisicamente.
E aí Jesus está ali conversando com ela. E o texto é pródigo em narrar esse fato desafiante, intrigante, mas ao mesmo tempo estimulante, que é, ela não o reconheceu. O que era? Ele tinha barba e tirou a barba? Ele morreu sem barba e a barba cresceu? O que havia nele que ela não reconhecia? Quem sabe o corpo dele estava diferente, todo iluminado, luminoso, diferente. O que? Ele não tinha braços? Ele não tinha rosto? Porque ele se falou, tinha cordas vocais? O que naquela cena fez com que Maria não o reconhecesse? Eu não sei e acho inútil tentar saber. E aí, no meio dessa incerteza que o relato me causa, aparece uma coisa absurdamente linda, que é, Jesus então diz assim, Maria. Jesus fala o nome dela, Maria. E o texto diz que ela reconheceu Jesus depois que ele então chamou o nome dela. Maria. E lembra que eu te disse que o tom de voz que a gente coloca no nome, ou quando a gente chama o nome de alguém, manda uma mensagem. Você pode imaginar o tom de voz com que Jesus falou Maria. O que aquela tonalidade sonora carregava. Gente, eu não posso imaginar. Agora, olha que coisa bela. Tem uma outra mulher na parte anterior ao Novo Testamento, no Antigo Testamento, que, salvo o melhor juízo, está aí, me manda uma mensagem se eu estou sendo traído pela memória. Mas salvo o melhor juízo, em nenhum momento no Antigo Testamento, o Deus que ali se revela dirige a sua palavra diretamente para uma mulher. É sempre uma fala indireta. Nunca Deus falando diretamente como falava com os homens. Por favor, se é um equívoco da minha parte, me manda uma mensagem se eu não estou sendo traído pela memória. Só teve uma exceção. Agar, que era uma serva numa família, uma escrava numa família, e é uma trama desafiadora para a gente. Agar servia ao seu senhor Abraão e servia a sua senhora Sara. E a sua senhora, não podendo dar filhos, a sua senhora oferece o seu esposo, a escrava, para que a sua descendência continuasse. Agar, sempre colocada nas franjas, nas margens emocionais daquela casa, vê na sua fertilidade uma maneira de se sobrepor emocionalmente à sua senhora. E meio que pirraça a sua senhora, e Sara não aguenta aquilo e força Abraão a expulsá-la com a criança. Abraão pega a essa escrava e ao seu filho e, imagino com dor no coração, manda Agar e o seu filho deserto adentro. Puxa de Agar e do seu filho toda a segurança física, emocional, financeira. E Agar sai desesperada. Imagina, coloque-se no lugar dela. Ela sai com seu filho. Como vou comer? Para onde eu vou? E no meio da sua andança, ela para. Olha que coisa linda, ela para. E Deus aparece para ela.
e a chama pelo nome, Agar. Depois disso, Agar vai sempre se referir a Deus como aquele que me vê, aquele que me enxergou. Essa atitude já prenunciava Jesus lá na frente, olhando e sem intermediários. Os anjos já tinham falado com ela. Agora é Jesus e ela. E Jesus é o primeiro Deus que fala diretamente no texto com a mulher. E diz, Maria. E aí, meus queridos e minhas queridas, Maria se despedaça toda, se derrete toda, e se derrete em forma de abraço, e se joga, e o abraça. Se no primeiro capítulo dessa série o abraço de Maria significava estações, se no segundo capítulo significou vulnerabilidade, nesse terceiro capítulo o abraço de Maria significa nome. Você me chamou pelo meu nome. É um abraço em resposta a um amor que se recusa a me tratar como número. No tempo que nós estamos vivendo, onde todos os dias a gente recebe notícias de que o número de pessoas mortas no país e no mundo aumenta. Ou, se não aumenta, ainda é um número muito alto. Porque uma pessoa só é um número alto o suficiente para deixar corações dilacerados pela saudade. Mas num tempo onde a gente é tratado como número, como estatística, onde nessa disputa insana de narrativas, eu já ouvi até qual país onde se morre mais. Será que essa matemática é realmente necessária? Será que, à luz do que a gente está vendo aqui com Jesus, a gente não devia ter a mesma sensibilidade de entender que esse amor de Deus é um amor por todas e todos, mas Ele sabe o nome de cada um de nós. E assim como a mãe daquele personagem fictício que se chama Paulo, assim como aquela mãe que fica na varanda e fala para a gente com diversas tonalidades o nosso nome, Jesus Cristo sabe o nosso nome. E Ele nos chama pelo nome. E eu quero, já terminando, eu quero te dizer uma coisa que eu não sei se eu serei capaz de te dizer, mas eu vou tentar. O poeta popular diz, só eu sei as esquinas porque eu passei. Há coisas que só a gente sabe. Há coisas que mesmo a pessoa que nos ama mais próxima, ela não consegue entender e sentir. Há regiões do nosso ser, há sentimentos, há histórias, há experiências, há eventos na nossa vida que só a gente sabe. E eu acredito do fundo do meu coração que se Maria Madalena estivesse aqui, ela diria, só eu sei as esquinas porque eu passei. E quando Jesus a chama de Maria, para mim, esse ato de Jesus chamá-la pelo nome é o ato da mais profunda identificação de Deus conosco. Quando Ele diz Maria, é como se Ele estivesse dizendo, eu te conheço, eu sei as esquinas porque você passou, eu te conheço mais do que você mesma. Por isso, quando eu te chamo Maria, eu não estou simplesmente combinando fonemas. Eu te chamo pelo nome,
O teu nome é a tua história, cheia de dores e de alegrias. Eu te chamo de Maria porque eu te conheço, porque eu estou e sempre estarei com você em todos os momentos da sua vida. Há na Bíblia um último livro, o desafiante livro do Apocalipse, que diz que ao vencedor será dado uma pedrinha branca com um novo nome. Eu sempre li isso dizendo o seguinte: então quer dizer que no pós-morte eu vou para um lugar e eu vou receber um novo nome que não é Eduardo. Eu acho que depois desse abraço que Maria deu, eu acho que eu continuarei sendo Eduardo a eternidade toda. Não é que eu vou receber um nome diferente, é que eu acho que eu vou ouvir Jesus dizer o meu nome com um tom que mesmo nesta dimensão aqui eu jamais seria capaz de ouvir. Meu querido e minha querida, nós não precisamos ver Jesus. Basta que a gente escute a voz dele chamando a gente no fundo do nosso coração. E você sabe qual é a melhor resposta a isso? A gente se derramar e se derreter no abraço, em resposta a um amor que se recusa a me tratar como um número e me chama pelo meu nome, com um tom que é o tom de quem me conhece mais do que eu mesmo. Que você escute a voz dele no teu coração e o abrace para sempre.